Olá, meus amores, sejam bem-vindos novamente ao Algo Mais com Deise Melo. Vocês sabem que todos os dias, às 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui ao vivo falando sobre o mundo dos famosos, Juliette, realities, mas o quê? Falamos sobre Pantanal, diversos assuntos, né? Trazemos notícias também do Brasil e do mundo, quando essas notícias são importantes para que a gente possa crescer, para que a gente possa se posicionar como cidadãos, como seres humanos. E eu tenho me cobrado muito em criar novos conteúdos diferenciados para vocês. Afinal de contas, o nome do canal é Algo Mais, né? Algo Mais com Deise Melo. Então, o que eu posso trazer de diferente para vocês? Eu tenho pensado muito em compartilhar com vocês mais o meu dia a dia. Porque, assim como eu, vocês enfrentam dificuldades, vocês têm que se superar a cada dia, não é verdade? Todos nós abrimos os olhos de manhã e a gente tem que se superar. Né? Nós temos aí um dia inteiro pela frente de superação. Graças a Deus, até aqui, né? Deus tem nos dado força para vencer dia após dia. E uma coisa que eu tenho vontade de trazer para vocês há muito tempo, mas ainda não trouxe, porque eu sempre tive um medo de que esse meu quadro, essa ideia de conteúdo para vocês, seja confundido com religião. E o que eu quero trazer para vocês aqui não tem nada a ver com religião. Eu quero estar compartilhando com vocês aqui as minhas experiências diárias que fazem diferença na minha vida e que passam também por um entendimento, por uma leitura da palavra. Eu gosto muito da Bíblia, estudo muito a Bíblia, fiz teologia para entender mais a Bíblia, mas tudo sem conotação religiosa, não frequento igreja nenhuma. A minha intenção é trazer para vocês as minhas experiências, as minhas dificuldades, as minhas vitórias, as minhas dores e como eu tenho enfrentado isso, como eu enfrento essas dores, como eu enfrento as minhas dificuldades dia após dia. Então eu vou começar a partir de hoje aqui, estou fazendo esse primeiro vídeo nesse sentido, a gente estar compartilhando experiências. Uma coisa que eu já posso começar a dizer para vocês, um grande diferencial no meu dia a dia é ler ou não ler a palavra. Quando eu levanto de manhã, já naquela pilha que a gente levanta, pensando no que tem que fazer, no que tem que pagar, no que tem que resolver, no impossível que a gente sabe que tem que resolver, mas né, se sente meio que de mãos atadas para conseguir, para resolver, chegar ao final, né, e conquistar a vitória em determinados assuntos. Então, a gente acorda assim. Quando eu acordo na pilha e não faço pelo menos 5 minutos de reflexão, leitura de um versículo, uma oração para entregar o dia a Deus, né? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença para mim. Eu percebo que quando eu não paro pelo menos 5 minutos para refletir na palavra com relação à minha vida, meu dia inteiro passa de uma forma muito, como que eu posso dizer, tumultuada. Normalmente fica tumultuado. Agora, quando eu paro, reflito, me direciono a Deus, entrego a Ele tudo aquilo que eu tenho que fazer, em oração também, em reflexão também, eu já vou apresentando todas as coisas que eu tenho que fazer, aí eu anoto na agenda o que eu tenho que fazer, é outra coisa, o meu dia flui de uma forma diferente. E eu costumo dizer também que, com relação à Bíblia, eu costumo dizer o seguinte, que a palavra, ela é como se fosse um remédio. Um remédio que você tem que tomar para curar, por exemplo, uma garganta inflamada. Se você toma um antibiótico para tomar, se você tem que tomar um antibiótico para curar a sua garganta, você toma aí durante os 5 dias, 7 dias, não é? E tem aqueles horários certos para tomar. Se você deixar de tomar um dia, o remédio para de fazer efeito. Mas à medida que você vai tomando o antibiótico, você vai percebendo que a febre vai passando, o seu corpo vai se recuperando daquela infecção. O que tem isso a ver com a palavra? A palavra é assim para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida. À medida que a gente vai tomando pequenas doses diárias da palavra, tentando entender e refletir, trazê-la para a nossa vida, sim, a gente vai sendo curado, libertado, transformado. A palavra chega e cura, liberta, transforma.
né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, essas experiências diárias que eu tenho, que não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com espiritualidade. E eu acredito que eu possa ajudar muita gente compartilhando todos os dias aqui, ou no máximo que eu puder, né, sobre essas experiências diárias. Hoje eu quero falar para vocês sobre como eu comecei. Hoje, segunda-feira, muitos desafios para enfrentar, problemas para resolver. E confesso a vocês que essa noite eu não dormi direito, não. Eu acordava, lembrava do que eu tinha para resolver. Disse, meu Deus, como que eu resolvo? O que eu vou fazer? Eu preciso de um milagre nessa área. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? O máximo que eu posso fazer, eu já estou fazendo. O meu possível, eu já estou fazendo. Então, eu preciso que você faça para mim a sua parte, que é o impossível. É onde eu não consigo tocar. Então, assim foi a minha madrugada, sabe? Eu só consegui dormir direito porque eu tinha essas conversas com Deus, eu entregava para Ele. E uma coisa já, um truque que eu faço, né, que eu já posso estar compartilhando com vocês aqui, que eu acho que vai ajudá-los muito, é que quando eu estou assim, angustiada, eu posso optar e agir de duas formas. Eu posso agir de uma forma, como dormir preocupada e, enfim, aborrecida, angustiada, cheia de ansiedade, e com certeza meu sono não vai ser um sono bom, eu vou acordar nervosa, ansiosa, e o dia vai ser assim. A outra possibilidade, outra atitude que eu posso ter é parar, respirar fundo e não ficar pensando só nos problemas, mas pensar no tamanho do Deus que eu tenho. Então eu começo a lembrar, Senhor, você é isso, você é aquilo. Isso no coração, tá? Às vezes falando baixinho na minha cama. Eu começo a trazer à memória aquilo que me traz esperança, que é o mover de Deus na minha vida, que é a presença dele na minha vida. Às vezes eu sou levada a lembrar de situações que ele me deu livramento, que me deu vitória. Às vezes eu sou levada a lembrar do poder dele, de tudo que ele fez na história que a gente já conhece. Ah, Deus, o Senhor abriu o Mar Vermelho, né? O Senhor é o Deus que fez com que o Mar Vermelho se abrisse. Então, né, o Senhor foi o Senhor que criou o céu e a terra. Ou então eu me lembro, naquele momento da minha vida, o Senhor agiu assim, assim, assim. Né? O Senhor fez o impossível. Então, eu estou tendo esse hábito agora, esse cuidado, sabe? De quando a minha mente está povoada de preocupações, eu começo a refletir naquilo que me traz esperança. Porque se você começa a refletir no tamanho do seu problema, ele vai se agigantar dentro da sua cabeça, no seu coração. Quando a gente faz isso, não tem jeito. Aquilo vai ficando um tamanho 10 vezes maior do que ele tem realmente. A gente começa a usar também a nossa criatividade, né? Para criar problemas onde eles não existem. A gente começa a sugerir, fazer sugestões em nossa mente. Pode ser, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Esse "e se" é terrível, porque quando a gente se deixa dominar por esse "e se acontecer isso ou aquilo", a paz vai embora. Então, essa madrugada o que eu fiz foi lembrar de tudo que Deus tem feito na minha vida e lembrar do tamanho desse Deus. E aí hoje cedo, quando eu levantei, eu estou lendo um livro chamado A Batalha Pertence ao Senhor, da Joyce Meyer. Depois, quem quiser, né, eu passo direitinho o nome dele, deixo embaixo aqui do vídeo. O livro está me ajudando muito, porque mostra que a gente faz o nosso possível e Deus faz o impossível dele. E é muito gostoso, porque você vai refletindo e vai aprendendo a ter atitudes de fé. E uma coisa que eu estava lembrando hoje cedo na minha reflexão é sobre o momento, dois momentos na realidade. Um, quando Pedro andou sobre as águas. Eu já vi muita gente falando isso, já vi isso na igreja católica, na igreja evangélica, né? Os padres e pastores usam muito esse exemplo. E quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro quis andar também, Jesus falou que ele podia, ele começou a andar. E enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para o tamanho das ondas,
o tamanho da tempestade, o barulho da tempestade também, né? Ele começou a afundar. Então eu já ouvi essa história, essa explicação em vários lugares. Talvez você também já tenha ouvido essa explicação. Isso é uma realidade na nossa vida e tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar para vocês agora. A gente tem que olhar para Deus, o poder dele, e não para o tamanho do problema ou para o barulho que o problema está trazendo em nossa mente e em nosso coração. Né? Porque se você olhar o tamanho do problema, aí você até esquece que Deus existe, né? E é complicado. Bom, e o segundo momento que eu lembrei hoje cedo e estava orando aqui, refletindo sobre isso, é o que está aqui no livro da Joyce. Ela fala sobre o capítulo 5 de Lucas, quando Pedro e alguns discípulos passam a madrugada inteira pescando, tentando pescar, né? Não conseguem. Aí Jesus chega depois, aparece na margem do lago e pergunta para eles o que está acontecendo. Eles dizem, a gente passou aqui a madrugada inteira tentando pescar, não conseguimos, já estamos arrumando as redes, nós vamos embora para casa. Mais ou menos isso que acontece. Aí, nesse momento que Jesus ouve isso deles, Jesus pega e diz para eles que se eles quisessem apanhar um grande carregamento de peixe, uma grande quantidade de peixe, eles deveriam lançar as redes novamente, só que desta vez em águas mais profundas. Aí Jesus mostra, né? Vai lá em águas mais profundas e joga a rede novamente. Bom, se a gente for parar para pensar como estavam, né? Pedro, os amigos, os discípulos ali, alguns, a gente imagina que eles deviam estar cansados, frustrados, eles deviam estar também muito preocupados como que iam fazer, porque não iam levar comida para casa, e também famintos, né? Passaram a madrugada toda ali, deviam estar com fome. É um serviço muito exaustivo, muito cansativo, e fica mais cansativo e exaustivo ainda quando você não consegue o resultado que você quer. Assim acontece na nossa vida, sabe? A gente faz tanto, a gente se esforça tanto, e a gente luta daqui, luta dali, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, passa fome, vamos dizer assim, né? A gente esgota as nossas forças físicas, as nossas forças emocionais, e fica ali tentando e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. E o que acontece com Pedro e os discípulos? Que já tinham desistido e estavam voltando para casa. Eles são aconselhados a jogar a rede em lugares mais profundos. E aí, gente, na fala da Joyce aqui, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, talvez não sintamos vontade de fazer alguma coisa, talvez não queiramos realizá-la, talvez não achemos que seja uma boa ideia, talvez sintamos medo de que nada disso funcione. Eu até acrescentei aqui com a minha observação, talvez estejamos cansados demais. E aí a gente quer desistir. Aí a gente começa a pensar assim, vamos mudar, né? Não está certo, está dando certo, o que eu estou fazendo aqui é ilusão, os meus sonhos não é por aí, Deus não quer nada disso para a gente. E ao passo que a palavra diz, Jesus diz para os apóstolos, né, para os discípulos ali, jogue a rede em lugares mais profundos. Antes da minha mãe morrer, ela me deixou uma mensagem que falava assim, uma semana antes dela falecer, eu acho que dali foi uma herança que ela deixou para mim. Eu sempre lembro dessa passagem, é um livro que ela estava lendo e ela trouxe para mim uma mensagem que dizia o seguinte, que quando a gente está batalhando, está lutando, pede resposta para Deus e ele silencia, é sinal de que a gente deve continuar trabalhando e lutando. A gente deve continuar no caminho que a gente está. Se Deus não respondeu, continua. Está cansado? Continua. Está frustrado? Continua. Você acha que não vai dar em nada, mas Deus não está respondendo? Continua. Não pare de lutar. Não pare de acreditar. Não pare de agir. Mesmo que o cansaço seja grande, mesmo que a decepção seja grande, mesmo que o sentimento de fracasso, frustração sejam grandes, não pare. Porque vai chegar um momento em que você vai acertar. Vai chegar um momento em que Jesus vai falar assim, ali. Aí você vai jogar e vai conseguir pegar aí uma quantidade de peixe muito maior, né, que você imaginava. Então a gente tem que continuar batalhando, a gente tem que continuar acreditando. E um grande trunfo que a gente tem, uma grande ferramenta que a gente tem,
para nos mantermos fortes e firmes nessa caminhada, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Para com essa história de ficar cozinhando na sua mente os ECs, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. E se a pessoa falou isso, e se Beltrano falou aquilo. Tire o EC de sua vida. Tire essas conjecturas de sua mente. Pare de fazer isso. E na hora que a preocupação com o problema crescer dentro de você, lembra que você tem como Deus o Criador de todas as coisas. Aquele que te fez, que me fez, e que é realmente e verdadeiramente o dono de todas as coisas. E ele sabe o exato momento de nos liberar as nossas vitórias. Só para a gente fechar essa reflexão, vale a pena a gente lembrar, se você tiver um filho de 5 anos de idade e o seu filho pedir para você 10 mil reais, você vai dar? Não, claro que não, né? 5 anos de idade. Vai ser roubado. Vai querer comprar bala com 10 mil reais? Vamos fazer o que quiserem com ele, né? Por causa desse valor aí. Então, no máximo que você vai dar, no máximo, é 10 reais. E olhe lá, porque só tem 5 anos, né? Assim acontece conosco. Às vezes a gente tem aquela ansiedade, a gente quer conquistar. A gente sabe que Deus quer aquilo pra gente, a gente sabe que a gente tem talento, a gente está lutando e merece aquilo, mas não acontece no momento, não está acontecendo ainda. É porque você ainda está sendo preparado, você ainda está crescendo espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, para conquistar tudo aquilo que você sabe que você vai conquistar. Deus coloca essa certeza no seu coração. Não deixe que nada nesse mundo tire essa certeza de você. Não deixe que nada nesse mundo, nenhuma dificuldade, nenhuma tempestade, nenhuma onda, nenhuma trovoada apague da sua mente a promessa que Deus fez para você e os sonhos que Deus colocou no seu coração. Na hora certa, quando você estiver amadurecidinha, quando você estiver, pronto para receber tudo, exatamente tudo que você tem que receber, você vai receber, né? Então, deixo para vocês aí essa reflexão, que foi a reflexão que eu fiz hoje cedo, né? E me ajudou muito, porque sim, a minha semana não está fácil. Sim, muitos são os problemas, desafios, né? Mas eu sei que eu tenho um Deus que é o Criador de todas as coisas e que está preparando o melhor para mim. E eu sei que a vitória é minha. Pode estar sendo difícil, pode estar sendo batalhoso, às vezes um pouco frustrante, mas eu sei que eu estou no caminho certo e eu vou permanecer nesse caminho porque eu vou conquistar a minha vitória. Então eu te convido para fazer o mesmo, ok? Beijo para vocês, depois eu passo por aqui, né? A tendência é que eu passe por aqui na parte da manhã para deixar esses vídeos para vocês. À noite, às 19h30, nós temos aí o Giro do Mundo dos Famosos, falamos aí sobre as polêmicas, sobre Juliette, sobre Pantanal, enfim, notícias, né? Então eu espero vocês ao vivo, de segunda a sexta-feira aqui, às 7h30 da noite. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E muito importante, se você acha que tem alguém que precisa ouvir o que eu falei aqui hoje, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Beijos e até mais. Tchau, tchau, queridos. Tchau.